Hoje eu quero falar sobre como é que a gente pode aprender a confiar em Deus em meio à tempestade. Mateus capítulo 14, versículo 22, em nome de Jesus. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Vamos ler até o 36, e a cada versículo nós vamos parar para ver o que cada versículo quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim, irmãos, o versículo 22: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Amados irmãos, a primeira coisa que nós temos que ver aqui, que nós temos que entender, é o seguinte: tem muito crente, tem muito irmão, que ele quer mandar em Jesus. Já viu isso? Não, eu quero que o Senhor faça agora, eu quero que o Senhor faça amanhã, eu quero que o Senhor faça desse jeito. A Bíblia nos ensina que quem manda é Deus, e nós, como servos dele, temos que obedecer. Jesus Cristo ordenou que os seus discípulos eles entrassem no barco. Ele não pediu, ele ordenou. Porque talvez, se ele tivesse pedido, os discípulos não iriam, porque já estava anoitecendo, e para você entrar no mar, no mar da Galileia, naquele tempo, assim como hoje, à noite não tem iluminação nenhuma, você tem que ir pela fé. E Jesus Cristo, ele ordenou que os seus discípulos fossem. Igreja, se você é discípulo de Jesus Cristo, se eu sou, nós temos que obedecer a Deus sem questionar. Nós temos, irmãos, que obedecer a Cristo sem questionar. Esse negócio de querer questionar a palavra de Deus, de querer questionar aquilo que já está escrito, aquilo que Deus fala, irmão, isso não é coisa de servo de Deus, isso não é coisa de servo de Deus. Eu e você que servimos ao Senhor, nós temos que obedecer aquilo que Ele fala na palavra dEle. E isso é E isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu e você, como servos do Senhor, nós temos que obedecer a Cristo, nós temos que obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala. Glória a Deus. Amém, irmão. Nós temos que obedecer, amados, a Jesus. Jesus Cristo, Ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Versículo 23: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Queridos, nunca existiu, nunca vai existir nenhum homem, nenhuma pessoa mais ocupada do que Jesus. Nunca existiu, nunca vai existir nenhuma pessoa, igreja, mais ocupada do que Jesus. Você acha que você é ocupado? Jesus Cristo, Ele era muito mais ocupado. Mas tinha algo que Cristo não abria mão, chamado oração. Sabe qual é o motivo, igreja? De muitos crentes, quando chega uma notícia ruim na vida dele, na casa dele, ele se desespera, não sabe o que fazer, porque ele não é um homem, não é uma mulher de oração, não é uma pessoa que imita Cristo. Jesus Cristo ficou sozinho e foi orar.
Jesus Cristo ficou ali sozinho, e ele foi buscar a Deus. Ele subiu ao monte para buscar a presença de Deus, para buscar o Senhor Jesus Cristo. Irmão, deixa eu falar algo para você. Reclamar não vai mudar nada na sua vida. Reclamar, murmurar, contar para as pessoas não vai mudar nenhuma situação na sua vida. O que muda é você se colocar diante de Deus em oração e buscar a presença do Senhor. É você se colocar de fato. A Bíblia diz para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar e buscar a presença do Senhor. Você que está passando em uma luta na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa, o que você está esperando para começar a orar? O que você está esperando para se colocar diante de Deus em oração e buscar a presença do Senhor? Às vezes Deus, às vezes não, sempre Deus mostra a mim e a você que nós temos que orar. Às vezes Deus está mostrando a você que você tem que orar por um filho. Deus está mostrando a você que você tem que orar pelo seu patrão, pela sua casa, pela sua família, pela sua empresa, pelo seu casamento. Nós temos tempo de buscar a presença do Senhor, e nós não temos tempo de buscar a Deus, e é isso que o diabo quer. É a partir disso que o diabo ele começa a vencer você. É quando eu e você não somos pessoas de oração. É quando eu e você não somos pessoas que buscam a face, que buscam a presença de Deus. Igreja, a Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo. A gente tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Mas como é que eu e você vamos resistir ao diabo se nós não estamos firmes diante do Senhor em oração? Irmão, se eu e você não estamos em guerra, escute o que eu vou falar: o diabo está em guerra contra você. O diabo está em guerra contra a igreja. O diabo está em guerra contra a sua casa, para acabar com o seu casamento, para levar os seus filhos para a perdição. E uma das armas mais poderosas que você tem chama-se oração. Buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Se você negligenciar isso, você já perdeu. Você já perdeu, irmão. Você já perdeu. Eu lembro que eu pastoreava uma igreja uma vez em outro estado, e Deus ele colocou no meu coração para eu orar pela igreja. Aí todo dia que eu estava lá, eu orava 1 hora no altar. Aí Deus começou a mandar gente, Deus começou a abençoar. Aí aconteceu que me tiraram da igreja, me tiraram e colocaram para outra igreja. Aí o rapaz que assumiu a igreja disse: Caio, o que é que você fazia lá na igreja? O que é que você fazia que a igreja era lotada? O que era que você fazia? O que é que eu fazia? Eu me colocava de joelhos diante de Deus. Eu ia buscar a presença do Senhor. Você quer ter a sua casa abençoada, igreja? Você quer ter a sua família abençoada? Oração, irmãos. Oração. Oração, buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Quanto mais oração, melhor. Irmão, mais oração, menos murmuração. Se você não sabe o que fazer, entregue nas mãos de Deus. Tem um ditado que diz assim: se não tem solução, solucionado está. Se não tem solução, irmão, entregue nas mãos do Senhor. Se você não sabe o que fazer, entregue a Deus. Talvez você tenha causa na justiça e todo mundo já desenganou você. Não vai dar certo. Nem tente, nem insista. Mas você já se colocou diante de Deus e apresentou a sua causa diante dele. Não é você dizer para Deus: olha, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou fazer isso aqui. Irmãos, Deus não é dono de empresa. Deus não está querendo vender nada nem a mim nem a você. Deus nos abençoa porque Ele é bom, não porque você é bom. Deus nos abençoa porque Ele é misericordioso. Então, por mais que o homem diga que não tem jeito, por mais que a sua família diga que não tem jeito, coloque a oração diante de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que para Deus não existe nada que seja impossível. Para você é difícil, para você é impossível, para o médico, para o advogado, para o juiz, vixe, mas Deus, Ele pode agir. E a forma de você colocar essa situação diante de Deus é em oração.
A forma de você colocar essa situação diante do Senhor é em oração. Então que você saia daqui nessa noite imitando a Cristo, sendo um homem de oração, sendo uma mulher de oração. Próximo versículo é o 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, entre 4 e 5 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Irmãos, aqui tem muitas coisas para eu e você a gente prestar atenção. A primeira coisa, irmãos, os discípulos, eles não se meteram em uma tempestade. Foi Jesus quem pegou eles e colocou naquela tempestade, no meio daquela tempestade. Quem foi que no versículo 22 ordenou, mandou no imperativo que os discípulos entrassem no barco? Jesus. Jesus mandou, ou seja, e eu pergunto para você, será que Cristo, Ele que é o Deus que sabe todas as coisas, o excelso, o soberano, o onisciente, onipresente, onipotente, será que Ele não sabia, igreja, que os discípulos eles iriam enfrentar esta tempestade? Sabia ou não sabia? Sabia. E mesmo sabendo, Jesus Cristo pega os discípulos no meio da tempestade. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 que Deus pegou o povo de Israel e os colocou no deserto, e os deixou ter fome, e os deixou ter sede, e provou eles para saber o que estava no coração deles. Igreja, escuta o que eu vou falar para você e aprenda de uma vez por todas: nem tudo de ruim que acontece na sua vida é Satanás. Nem toda porta que fecha é o diabo. Nem toda tempestade é por causa de pecado. Nem toda tribulação que você passa é porque o inimigo está furioso. Tem tempestade, irmão, que é Deus quem coloca você. Tem situações difíceis que é Deus quem coloca você. Existem problemas que Deus é quem cria na sua vida. Existem situações, irmãos, que é Deus que está fazendo acontecer na sua vida. Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele é o Deus soberano. Não é verdade? Ele sabe de todas as coisas. Para Ele pegar uma pessoa como você, que a Bíblia diz que Ele ama você, e colocar no meio de uma tempestade, e colocar no meio deste problema, dessa situação, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim. Deus, Ele quer ensinar algo a mim e a você. Deus, Ele quer mudar algo em nós, e essa foi a melhor forma que Ele achou para mudar. Esse estreito, esta porta fechada, às vezes este mal, às vezes esta pessoa que saiu da sua vida e abandonou você, esta foi a forma que Deus escolheu para tratar algo dentro de você. Esta é a forma que Deus escolheu para tratar algo no seu coração. Esqueça o diabo. Se você não está em pecado, se você não está pecando contra o Senhor, esqueça o diabo. Talvez foi Deus quem criou essa tempestade. Foi Deus quem pegou literalmente você e colocou no meio desse deserto. Porque Ele quer mudar algo em você. Porque Ele quer mudar algo no seu coração. Porque existe algo que o Senhor olhou para mim e para você e disse: eu vou mudar isso em você. Eu quero ensinar isso a você. Eu quero mudar isso na sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que a quarta vigília da noite, quem é que vem? Jesus. Você prestou atenção no que a gente está lendo? É forte, né, irmão? Quando Jesus Cristo mandou que os discípulos entrassem no barco, a Bíblia diz que estava anoitecendo. Vamos supor, entre 5 e 6 horas da noite, de 5 da tarde e 6 da noite.
quando Cristo resolve aparecer, já é entre 4 e 5 horas da manhã. Já é entre 4 e 5 horas da manhã, irmãos. O tempo que aqueles homens passaram lá no meio do mar, remando, sofrendo. O que será que eles pensavam? Talvez o que você está pensando hoje: Deus me abandonou, e Deus é mau, eu sirvo a Ele, e esse é o pagamento que Ele me dá. Ei, irmão, Deus quer ensinar algo a você no meio dessa tempestade. Deus quer ensinar algo a você com este problema aí. Às vezes o que Deus quer fazer é somente fazer você voltar a buscar a presença dEle. Às vezes é somente fazer você lembrar de você voltar para o lugar de oração, de você voltar para o lugar de leitura, de estudo da palavra de Deus, de você voltar a amar a presença do Senhor. Irmãos, existem situações na nossa vida que nós oramos e buscamos a Deus, e jejuamos, e a porta está lá, fechada. Não é verdade, igreja? Quanto mais você ora, mais Deus se cala. Até o pastor para de pregar sobre esse assunto, e você diz: pronto, o que é que está acontecendo? Igreja, deixa eu falar algo para você. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe o tempo certo de responder cada oração conforme a vontade dEle. Deus sabe o tempo certo. Deus sabe aquilo que Ele pode dar a você. Deus sabe aquilo que Ele não pode dar a você. Deus sabe a oração que Ele pode responder sua. Deus sabe a sua oração que Ele também não pode responder. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. E às vezes nós estamos pedindo algo a Deus, que Ele vê que aquele algo vai nos prejudicar, vai fazer mal, vai nos tirar da presença dEle. E qual é a resposta de Deus? Silêncio. É interessante, irmãos, que quando a Bíblia fala assim, um barco, não é um iate, não é um mega navio. Irmão, quando a Bíblia diz assim, um barco, há 2000 anos atrás, era a mesma coisa de uma canoa. Uma canoa com a vela, era isso. Você imagine você em uma embarcação semelhante a uma canoa, no meio do mar, durante a noite inteira. Quem colocou você lá foi Jesus. E cadê Jesus que não aparece? Ele sabe o tempo certo de agir. Mas deixa eu perguntar algo para você. Era para o barco ter virado, não era? Mas por que o barco não virou? Porque Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, igreja. É por isso que o barco não virou. Tem uma qualidade de Deus, que na teologia a gente diz que Deus, Ele é onipresente. Quer dizer o que? Quer dizer que Deus, Ele está em todo lugar. Deus está aqui, Deus está lá na sua casa, Deus está em todo lugar. Deus está. Deus, Ele é onipresente. Jesus ficou no monte orando, e os discípulos estavam lá no mar. Mas deixa eu perguntar para você: os discípulos não viam, não sentiam, mas quem é que estava lá no barco com eles também, cuidando de tudo? Jesus. A mesma forma é na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você pode não ver nessa noite, você pode não sentir, mas Deus, Ele está no controle da sua vida. O Senhor está no controle desse barco. Esse barco não vai virar. Por quê? Porque Jesus está no barco. Pastor, não estou vendo. Pastor, não estou sentindo. Parece que a situação está saindo fora do controle. Acalme. Jesus Cristo está no barco. Acalme. Quem mandou a tempestade foi Ele, não foi o diabo não. Ele está no controle do barco, está no controle da tempestade, das ondas. Ele está no controle de tudo.
E a minha palavra é para você que está aqui nessa noite. Talvez você venha orando a Deus por algo faz tempo e Deus ainda não respondeu você. Continue orando. Continue buscando a presença de Deus. Talvez Deus está preparando você para receber algo. Talvez a tua bênção está bem pertinho. Não desista de orar. A Bíblia diz que quando Daniel estava orando, um demônio se colocou na frente do anjo para que a bênção de Daniel não chegasse. Mas a Bíblia diz que Daniel não parou de orar. E a Bíblia diz que pela persistência de Daniel, Deus mandou um anjo mais forte para acabar com aquele demônio e entregar a bênção de Daniel. E quando o anjo chegou, o anjo disse: Daniel, o Senhor me mandou por causa das suas orações. O demônio quis impedir Daniel, mas eu destruí. O Senhor mandou o arcanjo para acabar com aquele demônio que queria impedir a bênção. Irmão, o diabo, ele não pode fazer nada a não ser que Deus permita. Nada. Escuta o que eu vou falar para você, crente. O diabo, ele não tem um poder de, exemplo, tipo assim, Deus quer entregar algo a você. Aí, infelizmente, na hora que Deus ia lhe entregar, o demônio impediu. Irmãos, o diabo não tem esse poder não. Quer dizer que o diabo é maior do que Deus? Quer dizer que o diabo está lutando contra Deus, para ver quem é que vence. Está o diabo de um lado, Deus do outro. Vamos ver quem é que vai vencer essa luta. O domínio do mundo. Igreja, não é assim. Deus não é um herói, o Satanás é o vilão e está lá. Está empate. Uma hora Deus ganha, outra hora Deus perde, o diabo está lá. Irmão, aquilo que Deus quer entregar a qualquer pessoa que seja, ninguém tem o poder de impedir. Aquilo que Deus quer entregar a você, ninguém tem o poder de impedir, igreja. O diabo, ele pode se opor, mas ele não pode impedir. Jó disse: ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém, irmão. Ninguém, nem o diabo, nem uma pessoa, ninguém pode impedir os planos de Deus. Aquilo que Deus vai dar a você, aquilo que você tem orado, se é da vontade do Senhor, ninguém pode impedir Deus de entregar a você. A não ser que você se desvie, a pecar e pronto. Na verdade você nunca ia receber. Você só descobriu que você nunca ia receber nada. Porque a bênção é para quem é fiel a Deus. As bênçãos de Deus é para quem anda diante da palavra do Senhor. Se eu não ando, eu não tenho direito de esperar nada do Senhor. Então, irmão, eu não sei como está a sua vida. Se você está passando por um problema, por uma situação difícil, eu só quero dizer para você nessa noite, é importante eu falar: se você não está em pecado, Deus, ele está no controle da sua vida. Deus está no controle daquela situação que você olha e diz: Deus não está no controle não, pastor. Tá, Deus está no controle. É aquele familiar que você olha e diz: meu Deus, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Todo o poder pertence a Deus, irmão, não é ao diabo. Deus é o soberano de todas as coisas. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Nunca esqueça, irmão, que você serve a Deus, e o seu Deus é um Deus poderoso. Continuando, amados irmãos, versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Imagina aí, 12 homens dentro do barco gritando, de madrugada. Imagine. Disseram o que? É um fantasma. Irmão, o medo faz a pessoa ver coisa onde não existe. Eu sabia disso? O medo faz você ver coisa onde não existe. Igreja, lembre-se que o medo, muitas vezes ele mata a fé. É normal o ser humano ter medo. Ninguém queira dizer não. É normal do ser humano ter medo. É algo natural do ser humano. Deus colocou isso em nós, para a gente saber quando é que tem que se afastar de alguma coisa. Foi Deus que colocou, não foi o diabo. É do ser humano isso.
Mas o medo nunca pode ser maior do que a sua fé. O seu medo nunca pode ser maior do que a sua fé. Confie no Senhor, amado irmão, amada irmã. Os discípulos pensaram que era um fantasma. Assim como tem muito crente hoje, né? Às vezes Deus está permitindo algo acontecer na vida dele para ensinar algo a você. Aí você está lá: Senhor, eu repreendo esse demônio. Essa obra do inferno, eu sei que é você, Satanás. Você está escondido aí, eu sei. E às vezes é Deus que está querendo ensinar algo a você. Às vezes é Deus que está vendo uma falha na sua vida que Ele quer arrancar. E às vezes eu e você somos teimosos, e a falha só arranca se Deus apertar alguma coisa em nossa vida. Continuando, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmão, quem crê em Deus vive o sobrenatural de Deus. Se você crê em Deus, você tem que ter muito mais coragem do que quem não crê em Deus. Às vezes é o contrário. Se aparecer uma oportunidade, irmão, para uma pessoa do mundo, uma pessoa que não crê em Deus, às vezes não quer nem saber de Deus, às vezes até se diz ateu, se aparecer uma oportunidade para ela, a pessoa do mundo vai agarrar com todas as forças que ela tem e vai meter a cara e vai fazer, vai se esforçar até fazer dar certo. Às vezes a mesma oportunidade para o crente. Ao crente que tem medo diz o quê? Ixi, eu não sei se é a vontade de Deus. Eu vou procurar na Bíblia para saber se isso é a vontade. Às vezes a pessoa passa a vida inteira orando: Deus me abençoe, Deus me dê um emprego melhor, faça isso. Aí quando aparece a oportunidade, ixi, mas rapaz, mas será que eu não sei se vai dar certo isso? Tem gente que espera que faça assim: Deus apareça, Deus desça do céu e diga: meu filho, pode ir, vai. Igreja, Deus já deixou a palavra dele para falar com você. E a palavra dele diz para a gente confiar. A palavra dele diz para a gente querer coisas grandes, porque o nosso Deus, ele é um Deus grande. Nós temos que crer, que acreditar, irmão, que se Deus está colocando algo diante de você, agarre, igreja. Não tenha medo, irmão. Se você sente paz no coração, se você sabe que é algo de Deus, parte para cima, irmão, não tenha medo. Sabe o que foi que Deus falou para Moisés? Quando Deus disse que ia tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, Deus disse assim: Moisés, eu vou usar você para libertar este povo, eu vou tirar este povo da escravidão e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Agora tem um porém, já tem gente morando lá. Os filisteus, os jebuseus, todos os inimigos do povo de Deus já estavam lá. Irmão, às vezes os não crentes estão assumindo as bênçãos que são para nós, porque eles têm mais coragem do que nós. Porque eles, às vezes, sem conhecer a Deus, têm mais fé do que eu e você. Tenha fé, irmão, creia, acredite. Não ia nem falar isso, mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ei, irmão, se você fosse escolher, você queria ser Pedro, que andou sobre o mar e afundou? Ou você queria ser os 11 que ficaram lá no barco se tremendo de medo? Eu queria ser Pedro, irmão. Por mais que eu soubesse que eu ia afundar, eu andei nas águas com Jesus. Quem mais pode dizer assim, andou nas águas? Só Pedro e Jesus. Na Bíblia, só Pedro e Jesus. Irmãos,
Escuta o que eu falo para você. Nós somos pecadores. Nós erramos. Nós falhamos. Talvez tenha situações na nossa vida que a gente vai cair, que a gente vai errar. Mas quem é que vai estender a mão para mim e para você? Quem é que vai estender a mão para mim e para você? Jesus. Ele não vai dizer assim: olha, seu pecador miserável, sua praga. Ele vai dizer o quê? Por que você duvidou? Por que você não acreditou em mim? E ele vai estender a mão. Quero que vocês abram em Salmos capítulo 56, versículo 3. Está dando certo aí, Mateus? É a benção. Salmos capítulo 56, versículo 3. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, já vou encerrar a palavra. Passou ligeiro, viu, irmão? 3. 56. Manda esse medo embora e parte para cima da bênção, irmão, em nome de Jesus. Jesus está contigo. Olha o que Davi disse. Você vai guardar esse salmo para a sua vida, irmão. Salmos capítulo 56, versículo 3. No dia em que eu tiver medo, eu vou confiar em ti. Irmão, faça como Davi. No dia que você tiver medo, confie no Senhor. No dia que você não souber o que fazer, no dia que você não tiver mais a quem recorrer, confie em Deus, igreja. O futuro dos filhos de Deus está na mão de Deus. O seu futuro não pertence a você, pertence a Deus. O seu futuro pertence ao Senhor. Se você andar diante da palavra de Deus, se você fizer o que é reto aos olhos do Senhor, o seu futuro pertence a Ele. E você pode atribuir a Ele tudo aquilo que acontecer na sua vida. A Bíblia diz que o maligno não pode tocar naqueles que pertencem a Deus. Talvez você está aqui nessa noite com medo de algo, está passando por uma tempestade. Deus trouxe você aqui nessa noite para falar para você: confie nele, confie no Senhor. Confie no Senhor, irmão. Pergunto para você: quantas vezes Deus desamparou você? Quantas vezes você disse: eita pastor, agora é o fim, e Deus abriu a porta na última hora? Quantas vezes você disse: eita, esse mês complicou? Todo mês, né? Mas Deus, Ele abre as portas, Deus manda a bênção de onde você menos espera, e Deus faz o impossível acontecer. Porque você é bom? Não, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, irmão. O nosso amanhã pertence a Deus. Não adianta se preocupar com o amanhã, Deus já está lá cuidando de tudo, igreja. Você não precisa sentir, irmão. Esqueça esse negócio de sentir. Não, pastor, se eu não sentir que Deus está comigo, a Bíblia não diz, no dia que você sentir, eu vou estar com você. Não, a Bíblia diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sinta ou não sinta, você sentindo ou não sentindo, Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está no controle de tudo, igreja. O Senhor está no controle de todas as coisas, no Brasil, no mundo, na sua vida, no universo. O Senhor, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Para finalizar, irmãos, Hebreus 12, 2. 12 confunde, né, irmã Francisca? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Para a gente finalizar a palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Quem aqui já jantou, irmão? Oh, glória, todo mundo jantar na cantina da igreja hoje, glória a Deus. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, ou seja, a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Deixa eu contar um segredo para você. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa por um momento difícil. Isso não quer dizer que Deus abandonou você.
Mas o que é que a Bíblia diz? Olhe para Jesus. Olhando para quem? Para Jesus. Apareceu um problema, olhe para Jesus, irmão. Não esqueça, não se faça de doido não. O problema nem existe. Não, existe. Mas olhe para Jesus. Está passando por uma crise no seu casamento? Olhe para Jesus. Olhe pelo seu esposo, pela sua esposa. Pergunte a Deus o que você tem que fazer. Olhe para Jesus, irmão. Se você olhar para o problema, você vai enlouquecer. Sabia disso? Se você às vezes for colocar na cabeça demais aquilo que o médico fala, irmão, você vai enlouquecer. Se você colocar na sua cabeça aquilo que a mídia fala no Brasil, você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer, irmão. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar somente para o Senhor. Igreja, eu sou falho, você é falho, Jesus Cristo não é. Não importa o que aconteça, Deus está no controle de todas as coisas. Então, que você aprenda a confiar em Cristo em meio à tempestade. Que você aprenda a confiar em Cristo em meio a este problema que você está passando. Que você creia que o Senhor está cuidando de você, que Ele quer ensinar algo a você. Mas lembre-se, Ele está com você. E por Ele estar com você, esse deserto vai passar, esta provação vai passar. Um dia a porta vai se abrir. E para finalizar, eu quero dizer a você: existia Pedro, ele era um antes da tempestade. Depois da tempestade, era outro Pedro. Você é uma pessoa antes do problema. Durante o problema, você aprende a confiar em Deus. Você aprende a descansar. Quando o problema passar e vier outro, você vai saber confiar no Senhor. Você vai saber descansar, igreja. Tem tempestade, tem problema que são necessários acontecer na nossa vida, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.